Glória a Deus. É tão bom C'est si bon saber que de Deus savoir que Dieu está vivo. est vivant. Né? Deus está vivo. Il est vivant. Deixemos de ser religiosos. Cessons d'être religieux. Religioso é aquele que busca Deus Un religieux, c'est celui qui cherche Dieu com incerteza, avec l'incertitude. porque o pai, o papá, Car le père, le papa ou a avó ou la grand-mère disse que os verdadeiros meninos a dit que les véritables enfants, são aqueles que amam a Deus. c'est ceux qui aiment Dieu. Ah, mas eu nunca senti nada. Ah, mais je n'ai jamais rien senti. Mas eu quero dizer que Deus o ama. Mais j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. E quando você vai você vai pela rua fora, Vous savez, quand vous marchez dans la rue, que há irmãos aqui que têm um encontro com o Espírito Santo e não sabem. il y a des frères ici qui ont une rencontre avec le Saint-Esprit et ils ne le savent pas. Nem sabem por que aconteceu aquilo. Et ils ne savent même pas pourquoi cela est arrivé. Se você vai estar muito bem, ou em casa, ou Si no vous seu n'êtes pas très trabalho, bien à la maison, au você sente assim travail, uma alegria que passa assim de repente. vous sentez tout d'un coup une joie qui passe. Uma alegria, assim, Une joie, quelque chose. Gosto, um gozo assim, Une réjouissance rápido. rapide. Ou um bocadinho mais extenso, Ou un petit peu plus étendu, é o Espírito Santo. c'est le Saint-Esprit. Está a experimentar, a ver se você conhece-o. Et il est en train de voir si vous le connaissez. Ele está a bater no seu coração. Il tape à votre cœur. A Bíblia diz, eu bato no coração, bato a porta. La Bible dit qu'il tape à la porte. Estou a bater a porta. Je tape à la porte. Aquele que me abrir a porta, Celui qui m'ouvre la porte, eu vou entrar je vais rentrer e vou cear com ele. et je vais dîner avec lui. Vou me sentar com ele à mesa. Je vais m'asseoir avec lui à table. Isso que aconteceu, o Espírito Santo está a dizer assim, olha, eu gosto de ti. Quand ça arrive, le Saint-Esprit est en train de vous dire « Je t'aime E se tu me abris a porta, ». Et si tu m'ouvres la porte, muito mais coisas vais ter. beaucoup plus de choses tu vas voir. Esse problema, essas lutas, Ces problèmes, ces luttes, essas dores, ces douleurs, esses problemas familiares. ces problèmes de famille, Eu vou te dizer o que é que deves fazer je vais te dire ce que tu dois faire e tudo vai desaparecer. et tout va disparaître Se tu o fizeres. si tu le veux. Este é o nosso Deus. Ça, c'est notre Dieu, É o seu Deus. votre Dieu. Quando você sentir isso, dê graças a Deus. Quand vous ressentez ça, donnez grâce à Dieu. Abra a porta. Ouvrez la porte. Quer dizer, abra o seu coração. Ça veut dire ouvrez votre cœur Pelo dar-te instruções. pour qu'il puisse vous donner des instructions. Eu gosto que ele me dê instruções. J'aime quand il me donne des instructions. Ele dá instruções aos seus filhos Il donne des instructions à ses enfants de muitas maneiras. de beaucoup de façons. Através de sonhos. Au travers de rêves, Através disso que eu falei, au travers isso repentino. de ces ressentiments soudains, Ou através de alguém ou au travers de que quelqu'un fala das coisas qui de vous Deus. parle de Jésus. Deus usa, Dieu utilise, não importa o que é. peu importe quoi. Deus usou um tubarão, um peixe grande, Dieu a utilisé un requin ou un grand poisson para guiar o Jonas. pour guider Jonas. Já viu? Vous avez vu? Deus usou um corvo Dieu a utilisé un corbeau para levar comida a Elias. pour amener de la nourriture à Élie. Por que não usou uma senhora Pourquoi il n'a pas utilisé une dame ou homem? ou un homme? E foi usar Il a été utilisé un oiseau carnívoro. un oiseau carnivore. E levar carne, Amener de la viande carne no bico. de la viande dans son Um bec. pássaro carnívoro levar Un oiseau carne no carnivore qui amène de la viande. bico. Isso é mesmo para a gente se rir. C'est vraiment pour rigoler, non? Como é que pode ser isso? Comment c'est possible?
Só Deus. Isso é para Il n'y a gente. que Dieu. Deus está a dizer assim, olha, tu pensas que eu preciso de alguém para me levar as coisas. Dieu est en train de vous dire, Até posso, tu crois que posso j'ai usar besoin de uma quelqu'un minhoca. pour amener les choses? Je peux prendre un ver de terre. Deus usa tudo. Dieu utilise tout. Ele não precisa de seres humanos. Il n'a pas besoin d'être humain. Ele usa o que for preciso. Il utilise ce qu'il faut. Porquê? Para que nós possamos ver que Deus é um Deus de milagres. Pour qu'on puisse voir que Dieu est un Dieu de miracles. Se usar o seu vizinho Si il utilise votre nas suas voisin dificuldades, você vai sempre à agradecer aider aquele vos vizinho. difficultés, vous Obrigado, allez toujours vizinho. remercier votre voisin. Merci Jean. Mas se corvo lhe trouxer as coisas, Mais si un corbeau vous amène les trazer uma choses, nota de 1000 francos, já notas de 1000 francos, il vous amène un billet de 1000 francs dans le bec, você não vai agradecer ao corvo, vous n'allez pas remercier le corbeau, você vai agradecer a Deus. vous allez remercier Dieu. Mas se for o seu vizinho, Mais si c'est votre voisin, você vai estar sempre grato a vous ele. allez toujours lui être en gratitude. Deixou de ser um milagre de Deus Ça c'est cessé d'être un miracle de para ser Dieu, um milagre do vizinho. mais c'est le miracle du voisin. Mas Deus quer que você reconheça Deus. Mais Dieu veut que vous reconnaissiez cela. Deus é Deus. Dieu est Dieu. Amém? Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Tudo que nós precisamos, Tout ce dont on a besoin, Deus é mestre Dieu est le Maître e Senhor. et le Seigneur. Eu vou falar nesta manhã só pouquinho Je vais parler ce matin très peu sobre Jesus. sur Jésus. Capítulo 3 de João, Alors, en Jean chapitre 3, vamos olhar para o verso 16. et nous allons voir le verset Foi o 16. primeiro versículo que eu ouvi na igreja. C'est le premier verset que j'ai entendu à l'église. Entrei naquela igreja assim pronto, como muitos entram. Je suis rentré dans cette église comme beaucoup entrent. E o primeiro, assim que ele pegou a Bíblia, foi logo esse versículo. Aussitôt qu'il a pris la Bible, c'était ce verset-là. Há muitos anos. Ça fait beaucoup Eu d'années. ainda era bem jovem. J'étais bien jeune à cette époque. E esse versículo trabalhou tanto no meu coração Et ce verset a tellement travaillé dans mon cœur que eu decorei esse versículo. que j'ai appris par cœur ce verset. Passado 2 ou 3 semanas eu falava de cor. Après 2-3 semaines, je le savais par cœur. E Deus falou muitas vezes através desse Et Dieu m'a versículo. parlé très souvent au travers de ce verset. E vamos ler esse allons lire. versículo, diz assim. Ce verset, il est dit, Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Está aí? Vamos pôr aí, 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. alors Jean chapitre 3 verset 16, il est dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. E depois nós vamos ainda ler mais 2 versículos, mas vamos. Nous allons après lire encore Vamos 2 parar versets, aqui mais on va neste s'arrêter là versículo. pour l'instant. O que é que Deus está aqui a falar? Que Dieu nous dit ici? Deus amou Dieu a aimé o mundo de tal maneira. le monde d'une telle façon. Podia dizer, Deus amou o mundo como uma mãe ama o seu filho. Et on aurait pu dire que Dieu a aimé le monde comme une maman aime son fils. Mas Deus não encontrou isso. Não. Mais Dieu n'a pas pris ça. Esse amor é muito fraco. Cet amour-là est très faible. Deus amou o mundo como o homem ama o seu dinheiro. Dieu a aimé le monde comme l'homme aime son argent. Deus também diz, isso é fraco. Dieu dit non, non, ça va pas. Então Deus tem que dizer, Deus amou o mundo de tal Dieu a aimé le monde d'une telle façon, maneira que deu qu'il a donné. o seu único filho. Il a donné son unique fils. Aqui diz unigênito. Et ici, il est dit unique. Esse filho que ele deu Ce fils qu'il a donné chamava-se Jesus. s'appelait Jésus.
E Ele deu. et il l'a donné. Quando fala do mundo, não está a dizer este mundo. Quand on parle du monde, on ne parle pas de ce monde. Esta terra, com Cette suas terre, árvores, avec os ses seus, arbres, os seus mares. ses mers. Não, é você. Non, c'est vous. Deus amou-nos porque Dieu nous a aimés. Deus, quando criou o homem e a Dieu- mulher, Donc quand il a créé l'homme et la foi para femme, que enchesse a terra, c'est pour qu'ils remplissent la terre, para que eles fossem preparados pour qu'ils soient préparés para gozar com Deus. pour profiter avec Dieu. Deus precisava de gente para ter comunhão Dieu com Ele. avait besoin de gens pour avoir communion avec lui. Deus precisou disso. Dieu a eu besoin de ça. Assim que você precisa ter amigos. Comme vous avez besoin d'avoir des amis. Você não é capaz de viver sozinho. Vous seriez incapable Vá de ao vivre tout deserto e seul, viver sozinho. dans un désert et vivre tout seul. Não precisa de alguém, Non, precisa vous de avez pessoas. besoin de quelqu'un, de gens. E Deus precisou. Et Dieu a eu besoin. Então criou Adão e Eva Alors il a créé Adam et Ève para ter comunhão com essas pessoas. pour avoir une Para communion eles se avec ces personnes multiplicarem. et qu'ils puissent se multiplier. E Deus se alegrar assim com o pai. Os pais têm gozo de terem filhos. Et Dieu se réjouit parce que les parents aiment Casal avoir que des não enfants. tenha filho é um bocadinho aborrecido. Un couple qui n'a pas d'enfants, c'est un peu ennuyeux. Não tem com quem ralhar. Il n'a personne avec qui se fâcher. Não é verdade? Tendo os filhos, sempre tem com quem ralhar. Si on a des Sinon, enfants, t'es on pas a avec rallié qui comme se guerre. fâcher. Sinon, c'est la femme qui va prendre. É a mulher que sofre. Assim não. Comme ça, non, c'est les enfants. Deus precisava de gente. Dieu avait besoin de gens. Deus precisava de comunhão com pessoas. Dieu avait besoin de communion avec Por les isso gens. ele criou Adão e Eva à sua semelhança. C'est pour cela qu'il a créé Adam et Ève à sa ressemblance. E Deus diz a Bíblia que Deus ficou contente. Et Ficou contente, feliz. Dieu était heureux, il était content. Depois de fazer o Adão e Après Eva, avoir fait Adam et Ève, viu que era uma coisa boa. il a vu que c'était une bonne chose. Ele ficou contente com Il isso. était content avec Ele ça. pôs na sua imaginação, eles vão se multiplicar. Et il a mis dans son imagination, ils vont se De vez em quando multiplier. eles vão subir aqui ao céu. Et après, ils vont venir ici au ciel. Depois vão à terra. Après, ils vont à la terre. E assim vai ser uma coisa maravilhosa. Et ça va être une chose merveilleuse. Mas por pouca sorte, Mais manque de chance. havia um diabo Il y avait un diable que estragou tudo. qui a tout gâché. Mas vamos pensar nessa obra maravilhosa de Deus. Maintenant, nous allons voir cette œuvre merveilleuse de Dieu. E esses homens e mulheres que somos nós, Et ces hommes et femmes qui sommes nous, o diabo conseguiu pôr na sua mente le diable a réussi à mettre dans vos pensées que nós estamos por favor. que nous sommes là par faveur. Oh Deus! Oh Dieu. Não, Deus gosta de Non, si. Dieu vous aime. Por isso ele deu o seu filho. C'est pour cela qu'il a donné son fils. Porque o diabo estragou a sua obra. Car le diable a gâché son œuvre. Conseguiu meter veneno no coração Il a de réussi Adão à e mettre du Eva. venin dans le cœur d'Adam et Ève. E eles ficaram transformados. Et ils ont été transformés. Ficaram feitos, Ils ont été feitos bandidos Ils ont été até. faits des bandits sur terre. Foi preciso Deus enviar o seu filho Jesus Il a fallu que Dieu envoie son fils para os Jésus libertar desse problema, pour nous libérer de ce problème, dessa escravidão. de cet esclavage. Eles estavam escravos, Ils étaient esclaves do pecado. du O péché. pecado é desobediência a Deus. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. O pecado não é matar alguém. Le péché, c'est pas tuer quelqu'un. O pecado não é roubar. Le péché, ce n'est pas voler. Não, isso não é o pecado. Non, ça, c'est pas le péché. O pecado é desobedecer a Deus. Le péché, c'est la désobéissance A à pessoa Dieu. rouba porque a Bíblia diz não roubarás. Les personnes, elles volent parce que la Bible elle pessoa dit vai qu'il roubar. ne faut pas voler. Alors la Não personne va voler. matarás. Tu ne tueras point. E a pessoa mata. Et la personne tue. Aí é que está o pecado. Là est le péché. Eu lembro quando era assim jovem, um bocadinho traquino. Je me rappelle quand j'étais jeune, un peu E às vezes malin. ficava assim tão esquecido, começava a subir na mesa. Des fois, j'oubliais, puis je commençais à siffler à table. E uma vez o meu irmão mais velho disse: Et après, mon frère plus aîné m'a dit isso é Hey, pecado, menino. ça, c'est un péché. Estar a subir na mesa é pecado. Siffler à table, c'est un Ai, é péché. pecado. Ai, Oh, c'est fiquei, péché. fiquei logo com Ouais, medo. j'ai eu peur tout de suite.
Para mim, o pecado era uma Moi, le coisa péché, horrível. c'est quelque chose d'horrible. E é horrível. Et c'est horrible. Mas isso não era pecado. Mais ça, c'était pas un péché. Então, mostra o pecado Maintenant, il démontre que le naquilo que não é péché, pecado. mais ce n'est pas un péché. Pecado é a Le desobediência aos péché, c'est la mandamentos de désobéissance Deus. au commandement de Dieu. Ama o teu irmão. Fala bem dele. Aime ton frère, parle E a bien de pessoa não lui. faz. Está em pecado. S'il ne le fait pas, il est en péché. Ele está a pecar. Il est en train de pécher. Mas vamos continuar com a On va coisa de continuer Jesus. avec Jésus. Então Jesus veio e libertou-nos. Alors Jésus est venu et il nous a libérés. E quando ele nos libertou, Et quand il nous a libérés, ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que il est dit qu'il a aimé le monde d'une telle façon qu'il a donné. deu o seu único Il filho a donné son Fils unique para que todos aqueles que nele crer, pour que tous ceux qui croient en lui, aquele que acreditar nele, celui qui croit en lui, aquele que o amar, celui qui l'aime, será salvo. sera sauvé. Essa é a missão, foi a missão de Jesus. Ça, c'était la mission de Jésus. E não foi fácil, meu irmão. Ça n'a pas été facile, mon frère. Para Jesus não foi muito fácil. Pour Jésus, ça n'a pas été très facile. Ele teve primeiro que ter um combate com o diabo. Il a d'abord dû avoir un combat avec le diable. Vocês não sabem o que é ter um combate Vous com o savez, diabo. vous savez pas ce que c'est avoir un É combat uma avec le coisa diable. C'est horrível. quelque chose d'horrible. Ter combate com o Avoir un diabo combat avec le diable, é uma coisa horrível. quelque chose d'horrible. Só de pensar nisso, a Seulement pessoa de penser à ça, fica sem vontade de viver. on n'a même plus envie de vivre. O corpo fica todo Le amarrado. corps est tout attaché. O seu coração fica blocado. Votre cœur reste bloqué. A sua mente fica blocada sem conseguir pensar. Vos pensées sont bloquées sans réussir à penser. A gente vai dizer, ele faz assim, eu faço. Não, Ah, je você fais não comme ça, consegue comme ça. Non, fazer. vous n'arrivez pas à réfléchir. Por isso é que as pessoas, quantas vezes vocês têm amigos Combien de fois vous avez des que amis estão amarrados no qui sont pecado, attachés dans le péché, estão amarrados na escravidão, ils sont attachés dans l'esclavage com o cigarro. avec la cigarette. O cigarro está matando a sua vida. La cigarette tue sa vie. Ele está morrendo aos Il est en poucos. train de se tuer à petit feu. Cada cigarro que ele mete na boca Chaque cigarette qu'il met dans sa bouche, são uns milímetros de horas. c'est C'est uns segundos des secondes dans votre de vie, vida que de ele vie perde. qu'il perd. E a gente diz assim, olha aqui, isso faz... Et Ah, des fois, on dit, ah, sabe, mais attention, ça, c'est. eu si, perdoo ça o fait mal du que mal. me faz pelo bem que me sabe. Ok. Eu perdoo o mal que me faz pelo bem que me sabe. Ah, et il pardonne le mal que ça me fait, Você par já le bien que ouviu ça me isso? fait. Vous avez déjà entendu ça? E depois, passado quando tem 50 anos, 60, Et après, quand 70, vous avez 50, Vem 60, 70 ans, vai para o hospital com vous allez à câncer, l'hôpital avec un cancer, porque é isso que o tabaco faz. parce que c'est ce que le tabac fait. Destrói os pulmões. Il détruit les poumons. Sabe que há muita gente que não fuma, Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne fument pas, mas tem os pulmões cheios de fumo. mais ils ont les poumons remplis de fumée. Porque trabalha junto de pessoas assim. Parce qu'ils travaillent avec des gens qui fument. Vive com Ils amigos vivent que avec des fumam. amis qui fument. E ele está a respirar aquele fumo. Et ils respirent ces fumées. Tenha cuidado com isso. Faites attention à ça. Eles dizem, mas eu nunca fumei. Mais je n'ai jamais fumé. Eu tenho isso. Mais c'est quoi? Por quê? Pourquoi? Porque respirou o fumo dos Parce outros. que vous avez respiré la fumée des autres. Por isso é que nos Estados Unidos hoje, C'est pour cela qu'aux États-Unis aujourd'hui, nem na rua se pode fumar. même dans la rue, nous n'avons plus le droit de fumer. Se quiser fumar, tem que ir a um sítio onde não tenha ninguém. Si vous devez fumer, vous allez devoir aller dans un endroit où il n'y a Em personne. França estão começando a proibir de pessoas fumar à frente das escolas, Et en France, on est en train d'interdire que les gens fument devant les écoles, dos jardins. devant les jardins, Porque é onde estão as pessoas. car c'est là où sont les gens, Porque eles já descobriram isso. parce qu'ils ont déjà découvert cela. Há muitos que estão amarrados, Il y a beaucoup qui sont attachés, estão ils prisioneiros sont emprisonnés ao álcool, avec l'alcool, ao tabaco, le tabac, a vida noturna, la vie nocturne, tudo isso. tout cela. E Jesus veio e libertou. Et Jésus est venu et il les a libérés. Eu era assim. Moi, j'étais comme ça. Eu era assim. J'étais comme ça. Até os meus 18 anos. Jusqu'à mes 18 ans, Muitas vezes
Chegava a casa, lavava a cara, Très souvent, j'arrivais à la maison, je me lavais le ia visage para o trabalho. et j'allais au travail. Porque tinha passado a noite Parce que j'avais passé la nuit dehors, nessas festas. dans ces fêtes. Fumava como cavalo. Je Mas não fumais sei se comme os un cavalos cheval. fumam. Je sais pas si les chevaux fument, mais... Hã? On comboio. O comboio, né? Comme le train. Fumava. Il fumait. Não era só cigarro ou C'était pas dois. juste une cigarette, Era- 2, 3. 2 maços de tabaco que C'était eu 2 fumava. paquets par jour. Eu tinha muitos vícios. J'avais beaucoup de vices. Eu não sei se não tivesse sido salvo, se eu estava vivo hoje. Je ne sais pas si j'avais été sauvé, si je serais vivant Eu aujourd'hui. penso que não estava vivo. Je pense que je serais pas vivant. Meus pulmões pareciam uma chaminé. O último Mes médico que eu poumons, fui, on aurait dit une cheminée. fui ver, não é? Le dernier médecin que j'ai été voir, Naquele tempo ainda não havia aqueles aparelhos que há hoje. en ce temps, il n'y avait pas encore ces appareils Mas qu'il y eu a disse, aujourd'hui. rapaz, Il m'a dit, ah, garçon, tu tens uma chaminé aqui dentro. tu as une cheminée ici, dedans. Ele se metesse uma coisa pelo nariz, quando Se eu- tirasse, era só ópio. Si on mettrait quelque chose à travers ton nez et qu'on Era aquela enlèverait, ça serait massa. que de cette pâte. Eu, que o médico me disse, C'est ce que le médecin m'a dit. estava prisioneiro nisso. J'étais prisonnier de ça. E a Bíblia diz, Et la Deus Bible dit, enviou o seu Dieu a Filho envoyé son Fils. para que todos aqueles que nele que crescem Tous ceux qui croient fosse en lui salvo, soient sauvés, fosse liberto. soient libérés. Eu fui liberto desses J'ai vícios été todos. libéré de tous ces vices. E você pode ser liberto de Et algum vous vício pouvez que être tenha. libre d'un vice que vous avez. É Deus. C'est Dieu. Jesus enviou Jésus Jesus a para isso. envoyé. Não Dieu foi a só envoyé para a gente Jésus. dizer, não Pas simplement foi pour só para a dire- gente ter um bom Natal, Ça, pas simplement pour qu'on ait un bon Noël, para a gente ter uma boa festa, pour avoir une bonne Natal, fête de Noël, para a gente ter uma mesa pour recheada avoir une table remplie, com bombons, Avec des e o bonbons, cordeiro. l'agneau. Não é para Non, isso. c'est pas pour ça. A gente vê que o mundo consegue festejar um Natal sem Jesus. Vous voyez que le monde arrive à fêter Noël sans Jésus. Sem Jesus. Sans Jésus. É a mesma coisa que você fazer a festa do seu filho. C'est la même chose que vous faites la fête de votre fils. Fez 13 anos Il a fait 13 ans e você vai convidar os amigos et vous todos. allez inviter tous les amis. E então onde é que está o seu filho? Mais il est où votre Não fils? sei, ele foi para olha. Ah, je sais pas, il est parti. Então, mas está a festejar de quê? Mais on fête à qui? Festeja o aniversário do filho On sem fête o filho lá. l'anniversaire du fils sans le fils. Non. E é isso que o mundo faz. Et c'est ce que le monde E fait. depois queixa-se. Et après, ils se Está cada plaignent. vez pior. Oh, c'est chaque fois pire. A vida está terrível. La vie est terrible. Eu não sei onde é que a gente vai parar. Je ne sais pas où ça va Claro, nous mener. a gente correu com Jesus fora do mundo. Bah ouais, on a chassé Jésus du monde. Aquele que fez tudo. Celui qui a tout fait. Aquele que deu a sua vida. Celui qui a donné sa vie. Que deixou-se matar Qui s'est laissé tuer em nosso lugar. à notre place. Ele deixou-se matar. Il s'est laissé tuer. Ele não morreu. Il n'est pas mort. Mataram. Ils l'ont tué. A maior parte morre no hospital. La plupart meurent dans les hôpitaux. Então fulano, olha, morreu. Oh, il est mort. Então, mas que, olha, Mais qu'est-ce qui s'est passé? foi câncer, está no C'est hospital. un cancer, il est à l'hôpital. Não foi o médico que o matou. C'est pas le médecin qui l'a tué. Morreu. Il est mort. Mas Jesus foi morto, Mais Jésus a été tué. pendurado numa cruz. Ils l'ont cloué sur une croix. Foi para isso que ele nasceu. Et c'est pour cela qu'il est né. Você nasceu para morrer, não para ser morto. Vous êtes né pour mourir, pas pour être tué. Eu nasci para morrer Je suis né pour e mourir, não para ser morto. pas pour être tué. Oh, pastor, Oh, pasteur. é verdade. Mais c'est vrai. Mas Jesus deu a sua vida. Mais Jésus a donné sa vie. Diz aqui, vou ler outra vez. Il a dit, je vais lire encore.
Porque Deus amou o mundo Car Dieu a aimé le de monde tal maneira d'une telle façon que deu o seu único filho, qu'il a donné son unique fils, son fils unique, para que todo aquele que nele crer afin que quiconque croit en lui não pereça, ne périsse, mas tenha a vida eterna. mais qu'il ait la vie éternelle. Não pereça. Qu'il ne périsse pas, Seja liberto. qu'il soit libre, Liberto do pecado. libre du péché, Liberto da pobreza. libre de la pauvreté, Liberto das enfermidades. libre des infirmités, Não pereça. qu'il ne périsse pas. Essa palavra não pereça. Cette parole ne périsse pas. Está-nos aqui a dizer Est en train de nous dire que Deus amou-nos de tal maneira que Que Dieu mandou nous- a Jesus Dieu nous a aimés de telle façon, il a para o envoyé libertar Jésus assim da, pour vous da libérer pobreza. à vous de la pauvreté. Não é a vontade de Deus que você seja pobre. C'est pas la volonté de Dieu que vous soyez pauvre, Nem é a vontade de Deus, nem Ele criou a pobreza. ni la volonté de Dieu, et c'est même pas lui qui a créé la pauvreté. A pobreza é o diabo que está, o diabo que introduziu no mundo. La pauvreté, c'est le diable qui l'a introduite dans le monde. E as pessoas dizem, já o meu papai era pobre. Quem sou eu para ser rico? Oh, mais qui Oh, suis-je pour deixa être lá o papa riche? ser pobre. Mais laisse le papa être pauvre. Mas o meu pai é Mais riquíssimo. mon père est très riche. É o Senhor dos céus C'est e le da terra. Seigneur des cieux et de la terre. Diga assim, Ele é o Senhor dos céus e da Dit-il, le terra. Seigneur des cieux et de la terre. Ele criou tudo bom. Il a créé tout de bon. Amém. Amen. Eu amo a Deus por isso. Et j'aime Dieu pour ça. Eu, outro dia estava a dizer, L'autre jour, je disais, comecei a igreja, j'ai commencé à l'église. está ali o palco dos princípios, Et nunca me Paulo, viu qui est pedir là depuis le dinheiro. début, il m'a jamais vu demander Nunca, de nunca, l'argent. nunca. Jamais. O dinheiro está comigo. Car l'argent est avec moi. O dinheiro está consigo. L'argent est avec vous. Deus o abençoe do dia que você foi feito filho, Dieu vous a béni le jour où vous avez été fait fils. porque aqueles que não são salvos Parce que ceux qui ne sont pas sauvés, são filhos do pecado, ils sont fils du péché. mas você é Et filho vous êtes fils do Santo dos Santos. du Saint des Saints. E todos que receberam Jesus Cristo, Et Deus tous deu-lhe o ceux poder de serem Qui ont feitos reçu filhos. Jésus-Christ, Dieu leur a donné le pouvoir d'être faits fils. Jesus foi o único filho Jésus a été l'unique fils que veio para morrer, qui est venu pour mourir, para ser morto. pour être tué. Mas você não. Mais pas vous. Você nasceu para ter Vous vida. êtes né pour avoir la vie. Diga assim, graças a Dites Deus. grâce à Dieu Porque eu tenho vida. que j'ai la vie. Olha o que diz aqui. Dites, écoutez ce qui est dit ici. Porque, põe o verso 17, Mettez le faz verset favor. 17, s'il vous plaît. Põe o verso 17, diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por quem? Por ele. Agora põe o verso 18, faz favor. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Alors au verset 17, il est Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru en mon Fils unique de Dieu. Amém. Glória a Deus. Deus é tão bom. Você quando vê alguém que não tem Jesus, Quand vous voyez quelqu'un qui n'a alguns pas dizem Jésus, assim, ele é tão bom que deve ir para o céu. et des fois il y en a qui disent, oh, il est si beau, il pourrait Mas aller ele au ciel. aceitou, já aceitou Jesus? Il a déjà accepté Jésus? Não. Ah non, 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 non. Ele vai a alguma igreja? Não. Il va à não une vai. église? Non, 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 non. Então como é que ele vai para o céu? Alors comment va-t-il aller au ciel? É impossível. C'est Porque diz, impossible. quem não crê em Jesus, Celui qui ne croit pas en o Jésus, que é que diz ali? qu'est-ce qu'il est dit ici? Já está Il est déjà condenado. condamné. Já não vai para o céu. Il ne va pas au ciel. Já não vai para a Il ne glória. va pas vers la gloire. Já não vai para a Il ne va eternidade. pas vers l'éternité. Já não vai para ali, não. Il ne va pas là-bas, non. O conjunto pode ir subindo, faz favor. Quem crê nele não é condenado. Celui qui croit en lui n'est pas Quem condamné. crê em Celui qui Jesus croit en Jésus não se perde. ne se perd pas.
está salvo. il est sauvé. Tem a vida eterna. Il a la vie éternelle. Quem crê em Jesus tem a vida Celui qui eterna. croit en Jésus a la vie éternelle. O que é vida eterna? Qu'est-ce que la vie éternelle? Vida eterna é uma vida que não tem princípio, La vie éternelle, c'est une vie qui n'a Mais pas de tes filles. début, ni a de fin. não tem princípio. Elle n'a pas de début. Já não sabe qual é o On ne sait princípio. pas quel est son début, Nem vai haver fim. ni la fin. Essa é a vida eterna. Ça, c'est la vie éternelle. É aquela vida que lhe pertence. C'est cette vie qui vous appartient. A gente aqui tem um número de tempo, de dias. Ici, nous avons une date de péremption. 40 anos, 50, 40 ans, 50 80, ans, 80 ans, 100 100 e mais. et plus. Para alguns, Para alguns, 120. 120. Não é assim? Pas comme ça? Mas não é eterno. Mais c'est pas éternel. Tem um fim. Il a une fin. E é quando chega a 102, como o meu sogro, Comme quand ils arrivent à 102, comme chegou a 103 père, anos, a 102 anos. 102 ans. Uau! Waouh! Mas ele tinha um coração elétrico. Mais il avait un cœur électrique. Alguns não sabem. Certains ne savent pas. Ele trabalhava com pilha. Il travaille avec une pile. Qualquer dia eu vou também lá. Põe aqui uma pilhazinha. Bientôt, je vais mettre une petite pile Vou aussi. trabalhar. Mas quando chegou aos 100 anos, Mais quand il arrivait à 100 ans, ele já não tinha a mesma agilidade il n'avait plus la même agilité que tinha qu'il avait quando tinha 90 anos. quand il avait 90 ans. Já era preciso ajudá-lo a levantar. On avait besoin de l'aider à se lever. Já era preciso ajudá-lo a fazer muita coisa. On avait besoin de l'aider à faire beaucoup de choses. Por isso essa vida, a vida na terra não é assim, Alors, la vie sur terre, ce n'est pas mas a celle-ci, vida no céu, mais la vie dans le ciel, a vida eterna la vie não éternelle, tem fim. n'a pas de fin. É sempre. Eu não sei se a gente C'est vai toujours. trabalhar com pilhas. Je ne sais pas si on va travailler avec des piles. Não, Non, vai trabalhar com a graça de Deus. on va travailler avec la grâce de Dieu. Diz assim, amém. Dites Amen. Diz que Deus é tão bom Dites Dieu est si bon que Ele já fez de mim, diz assim, fez de mim qu'il a fait de moi. Dites qu'il a fait de moi uma pessoa, um espírito eterno. un esprit éternel. Se você continuar a buscar a Deus, Si vous continuez à chercher Dieu, você vai ter a vida eterna. vous allez avoir la vie Ciel. éternelle dans le ciel. É tão bom. Eu quando penso nisso, Et quand je pense à ça, eu dou graças a Deus. je donne grâce à Dieu. E aqueles que não têm, aqueles que não creem em Jesus, Et alors ceux qui ne croient pas en já Jésus, estão condenados. ils O que sont é que vai déjà condamnés. acontecer? Qu'est-ce qui va se passer? Vai acontecer que vai para uma cadeia. Et ça va arriver qu'il va aller dans une prison. Quantos anos? Combien d'années? Hã? Márcio, quantos anos? Combien d'années il va aller en prison? A pessoa vai para as cadeias eternas. Cadeias? Des prisons éternelles. A vida eterna C'est la vie éternelle. é eterno. C'est Puxa éternel. vida. Uma coisa sem fim. C'est sans fin. É verdade. Gente, aqui vai alguém preso. Olha, é uma. Como é que Si, se quand diz? quelqu'un Cadeia va, eterna. Cadeia Emprisonné. perpétua. Ils disent Eu acho graça essa coisa de perpétua. É engraçado, né? C'est marrant. No fim de 20 anos está fora. Au bout de 20 ans, il est dehors. É. Oui. Portou-se bem. Ah, il, Mas no inferno não il se était porta libéré bem. par... É eterno. c'est éternel. Não tem saída. Il n'a pas de sortie. Quantos anos? Combien d'années? Trilhões de anos no sem fim. Des millions d'années sans fin. Já viu o que é uma pessoa estar ali a sofrer? Vous voyez ce que c'est qu'une personne qui souffre? Oh, glória a Deus. Oh, gloire à Dieu. Eu gosto de Jesus. J'aime Jésus.
Porque ele chegou aqui à terra. car il est Vamos arrivé pôr ici de sur pé. terre. On va se mettre debout. Ele, quando chegou aqui à terra, Il sabe est o que, que ele arrivé ici fez? sur terre. Vous savez ce qu'il a fait? Sabe o que, que ele fez? Vous savez ce qu'il a fait? Glória a Deus. Oh, gloire à Dieu. Tirou o poder do diabo. Il a enlevé le pouvoir du diable. O diabo estava todo inchado. Le diable est Eu sou o Senhor gonflé. de Je todo suis le mundo. Seigneur de tout le monde. Jesus chegou ao pé dele. Jésus est arrivé vers lui Ei, passa cá esse cetro. et il dit, donne-moi ce sceptre. Houve uma briga de 40 dias Il y a e eu 40 une noites. bataille de 40 jours et 40 nuits. 40 dias e 40 noites. 40 jours et 40 nuits. Jesus Jésus merece o mérite nosso louvor. notre amour. Merece o seu louvor. Il mérite votre amour. Dê graças a Ele. Donnez Vamos grâce à Dieu. abaixar nossas cabeças Baissez nos têtes e diga assim, ó Deus, et dites grâce à Dieu. diga ao Dieu. Deus, ó Deus, Dieu, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Père de notre Seigneur Jésus-Christ e meu Pai, et mon Père, eu te agradeço je te remercie por teres enviado o teu Filho Jesus d'avoir Cristo envoyé ton Fils Jésus-Christ para me libertar pour me libérer da escravidão, de l'esclavage, do poder du pouvoir de Satanás. de Satan. Eu estou livre, Aujourd'hui, je suis libre. estou livre, Je suis libre. eu estou livre. Je suis libre. Obrigado, Senhor. Merci Seigneur. Amém. Dê Amen. uma grande salva de palmas. Applaudissez à Jésus. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Aleluia. Alléluia. Quando Deus diz assim, Quand Dieu dit comme ça, quando diz assim, que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. que aucun outil préparé Quem é contre que já toi ne leu va isso? prospérer. Qui c'est qui a déjà lu ça? Está a ouvir? Nenhuma ferramenta preparada contra ti Aucune prosperará. chose préparée contre toi ne va prospérer. Nenhuma ferramenta preparada contra si, Rien de préparé o contre diabo toi, preparou contra le si, diable a préparé contre toi, prosperará. ne va prospérer. Sabe qual é a melhor hora para a gente dizer assim ao diabo? Ei, Vous savez quelle est la para com meilleure as heure tuas pour dire au manobras. diable arrête avec tes manœuvres? Para com as tuas Arrête manobras na avec tes minha manœuvres vida. dans ma vie, Para com as Arrête manobras na minha família. avec tes manœuvres dans ma famille. Ele apanha você distraído. Il vous prend au dépourvu, distrait. Ah, eu sou crente, Ah, je não suis vai acontecer chrétien, nada. rien ne va m'arriver. Ah, Fiz nessa, como dizem em português. Fiz na Virgem. En portugais, on dit Et- aie confiance dans et la non Vierge cours. et ne cours pas. É verdade. C'est vrai. Então o que fazer? Et alors, que faire? Toda ferramenta Tout preparada ce qu'il a contra préparé ti. Diga assim, contre toda toi. ferramenta Et tout ce qu'il Preparada prépare contra contre mim, toi, contre não moi, ne prosperará. va pas prospérer. Sabe como é que se vence isso? Vous savez comment est-ce qu'on peut vaincre cela? Numa mesa À table, de café. dans une table de café. Não. Ah, eu Café. pensava que era ali. Ah non, je pensais que c'était là. Conversar com amigos. Ah, quand on discute avec les amis. Ah, então não é assim. Ah non, c'est pas comme ça alors. Então como é? Alors c'est comment? Na cama. Dans le lit. Não? Non? Non. Não, é a vida. Não. Não, não vou dizer isso. Non, je veux pas dire ça. Não. O mundo não é tão fácil. Le monde voit si facile. Quantos aqui já oraram por um assunto da sua vida Combien ici ont déjà prié pour un sujet de leur vie e não viu resultados? et n'ont pas vu de résultat? Levanta a sua mão. Levez vos mains. É, tem com duas, é. Eu levanto os teus pés. Et vous levez même les pieds. Não, cara. Muitos. Oram e oram. Ils prient, e ils oram. prient, ils prient. Eu aprendi uma coisa. J'ai appris quelque chose. Deus falou-me em sonhos. Dieu m'a parlé en rêve. E eu sei quando é sonhos de Deus. Et je sais quand c'est des rêves de Dieu, O mínimo dos mínimos sonho 3 vezes na mesma noite le o mesmo assunto. minimum des minimums, je rêve 3 fois pendant la nuit du même sujet. É bíblico. C'est la Bible. Estou a cair Je suis en train de tomber 3 vezes. 3 fois. Já sei que é Deus. Je sais que c'est Dieu qui Me está avisando de qualquer est en coisa. train de me montrer quelque chose. Então, se você quer que você já orou, Si vous Je avez, dois dar vous uma avez- lição. je suis en train de donner une antes leçon. de nós Avant terminarmos, qu'on termine, posso falar?
Je peux parler? Oui. Antes de você, se você já orou uma vez, duas Si vous vezes, avez três déjà prié vezes, une fois, quatro deux fois, vezes, trois fois, quatre fois, o diabo vem e diz assim, Le tu pensas diable que Deus vient te ouve, et dit, tu crois que Dieu tu és t'entend? pecador, Tu es un pécheur. Deus não te responde, Dieu ne é te répond mentira. pas. C'est un mensonge. Deus responde a tudo. Dieu répond à tout le monde. É preciso fazer como a Bíblia diz. Il faut faire ce que la Bible dit. Se vocês têm algum assunto, Si vous avez un sujet, isso não é para todos, ce n'est pas pour tout le monde. não é para todos. Ce n'est pas pour tout le Vocês monde. vão ver por que não é para todos. Vous allez voir pourquoi ce n'est pas pour tout le monde. Se você já orou uma, duas, três, Si vous avez uma déjà dúzia de prié vezes, une, deux, trois fois, une douzaine de fois, primeira coisa que você tem que La ter première é chose que vous a devez avoir, certeza absoluta la certitude absolue que Deus não é mentiroso. que Dieu n'est pas un menteur. Que Deus não mente. Dieu ne ment pas. Tudo quanto pedir a Jesus, Tout ce em que je nome- demande à tudo Jésus, quanto pedir em nome de Jesus, Tout ce que je Ele vai demande au nom de responder. Jésus, il va répondre. Tudo que nós Tout pedimos em ce nome que de nous Jesus, demandons au nom de Jésus, Ele vai nos dar. il va nous le donner. Alléluia. Ainda só 3 ou 4 é que ouviram. Il n'y en a que 3 ou 4 qui ont entendu. Tudo que você pedir a Jesus ou a Tout ce que Deus, vous demandez à em Jésus nome ou à de Dieu, au nom de Jesus, Ele Jésus, vai il conceder. va vous le donner. E eu aprendi isso. Et j'ai appris cela. Não foi muito Ça fácil. n'a pas été très facile. Eu sou muito dorminhoco. Je suis très dormeur. É verdade. Non, c'est vrai. Eu gosto da cama. J'aime le lit. Está aqui alguém que gosta. Il y a Que não quelqu'un gosta ici da qui cama? n'aime pas son lit. Não gosta? Vous n'aimez pas? Gosta da cama, né? Vous aimez votre lit, hein? Então não estou sozinho. Alors je suis pas tout seul. A melhor hora para orar desse assunto, La meilleure Et heure à pour 3 prier da ce manhã. sujet, c'est vers 3 heures du matin. levante-se às 3 da Levez-vous manhã. à 3 heures du matin. Eu não disse que não era para todos. J'ai bien dit que c'était pas pour tout le monde. Hein. Não é para todos. C'est não. pas pour tout le monde, non? Não é, Paulo? N'est-ce pas, Não é Polo? para todos. Levantar de manhã. Até às 6 já custa. Même à 6 heures du matin, c'est déjà difficile. Alors 3 heures du matin, Até às 6 custa-me, quanto mais às 3. même à 6 heures Mas du se você matin. quer ver a solução, Mais si vous essa. voulez avoir une solution, c'est comme ça. Se você tem vontade de comprar Si vous avez la volonté andar, d'acheter un immeuble, você sabe que não é na cama. vous savez que c'est pas dans votre lit. Você tem que se levantar cedo. Vous devez vous lever tôt, Às 5 horas da à 5 manhã, heures du matin. você já tem que estar de Vous devez pé. déjà être debout Para você poder comprar o seu pour apartamento. pouvoir acheter votre immeuble, votre appartement. Não, não é assim, Davi. C'est pas comme ça, David. Dizer africano. Dire à un Africain, Está aqui algum africano? il y a ici des Africains, Dizer africano, junte dinheiro, dire à un Africain, é a mesma rassemble de coisa que l'argent, dizer, c'est la même chose que lui dire, a dizer a uma criança, c'est dire à un enfant, aquieta-te, sois tranquille, fica aí sentado. reste assis. É um milagre. Dizer africano, junte dinheiro, Dire à un Africain, rassemble de l'argent, mets de l'argent de côté. alguns não sabem disso. Certains ne savent pas ça. Nasceram aqui. Ils sont nés ici. É, aquilo. Oh, glória a Deus. Oh, gloire à Dieu. E foi Deus que me ensinou isso. Et c'est Dieu qui m'a enseigné Eu não cela. conseguia juntar um tostão. Je n'arrivais pas à rassembler de Não, l'argent. não consegui. E eu ganhava Non. bem. Et je gagnais bien ma vie. Em África, ganhava bem. En Afrique, je gagnais bien ma vie. Mas não conseguia juntar um Mais tostão. j'arrivais pas à rassembler de l'argent. E às vezes tinha que estar a pedir emprestado. Et des fois, je devais demander C'était le qu'on pire. me le prête. Ça, c'était le pire. É só... Ai. Então, a perceber, Vous comprenez? foi grande milagre que Deus fez em mim. Ça a été un grand miracle que Dieu a fait en moi. Vocês já sabiam que eu sou africano, Vous né? savez déjà que j'étais africain, n'est-ce pas? Não, ainda não sabia. Non, vous ne le saviez pas. Foi grande milagre que Deus fez. C'est le grand miracle que Dieu a fait.
E levantar às 3 da manhã, Et se quando lever tem à um 3 heures du problema, matin, para quand on a un orar, para problème, pour prier, destruir, pour para dizer, détruire, eu cancelo pour dire agora j'arrête mesmo maintenant même todas as armas que o diabo toutes tem les levantado armes à que le minha diable a família, a levées mim, contre ma etc, famille, à etc. moi, etc., etc. E funciona, meu Et cela irmão. fonctionne, mes frères. Funciona. Cela Você fonctionne. ainda está com os olhos Des fois, a on esfregar os olhos. est encore en train de se frotter les yeux. Deus escuta. Dieu vous écoute. Deus não gosta de preguiçosos. Dieu n'aime pas les Os paresseux. preguiçosos não entram no Les céu. paresseux ne rentrent pas au ciel. Não, se eu fosse Deus, não entrava ninguém no céu. Si j'étais Dieu, Mas personne glória ne a rentrerait au Deus. ciel, mais gloire à Dieu. Porque eu sei que muitos amam a cama como eu Je sais que beaucoup aiment le lit comme moi e ainda não sabiam disso. Se et ils ne você savaient tem pas um encore ça. assunto Si vous avez un sujet que precisa de ser solucionado, qui a besoin d'être sélectionné, meu irmão, ponha no seu coração às 3 da manhã mettez dans votre cœur à 3 heures du matin, je dois être para estar debout. 1 hora de pour être oração. 1 heure de prière. No mínimo, Au 1 hora minimum, de 1 oração. heure de prière. Isso não é para todos. C'est pas pour tout le monde. Amém? Amen. Diz assim, isso não é para todos. Ça, c'est pas pour tout le monde. É só para alguns. C'est seulement pour certains, É quelques-uns. verdade. Amém. Glória a Amen. Deus. Gloire à Dieu. Vamos terminar. On va terminer. Vamos cantar um corinho. On va chanter un chant. É, sim, mais ou menos. Vamos caçar para sentar isso, porque agora alguns ficam assim a pensar, puxa, levantar mais 3 horas da manhã. Pá. On va chanter un chant pour calmer ça parce que certains pensent de se lever à 3 heures du matin. Oh là là. Não é preciso fazer isso todos os dias, mas quando você tem um problema, Vous n'avez pas besoin de faire ça tous sério, les jours, mais si vous avez un problème, faça isso. faites cela. Quando você põe isso no seu coração, On vous mettez ça nem dans votre precisa cœur. pôr relógio. Vous Eu n'avez pas não besoin ponho de mettre relógio. une montre. Aquela hora, paf, À cette heure-là, boum, a pastora às vezes diz assim, mas já vais te levantar? tu vas déjà te lever. La pasteur, elle me demande. Eu é que tenho o problema, C'est moi qui ai le problème, não é ela. c'est pas elle. Irmão, Deus responde. Mon frère, Dieu répond. Pedindo a Jesus, Si vous demandez à Jésus, ou pedindo ao Pai, em ou si nome vous de demandez au Jesus, Père, au nom de sempre Jésus, há toujours resposta. il y a une réponse. A palavra de Deus La parole de Dieu funciona. fonctionne. Porque alguns querem que funcione assim. Não, C'est juste que funciona. certains veulent que ça Depende fonctionne do tout de suite, seu mais amor que cela fonctionne, ça dépend de votre amour, você tem de Deus l'amour que vous avez envers Dieu e o temor et la crainte. Ou e o temor a Deus. Tema a Deus. craignez Dieu. E quando a gente tema a Deus, quando você tema a Deus, você Quando vai vous aimez fugir Dieu, do pecado. Vous allez fuir du Você péché. vai fugir de Vous allez desobedecer a fuir palavra. de désobéir à la parole. Porque você sabe que é sério. Deus, Car vous savez que c'est Deus não se sérieux. brinca. Avec Dieu, on ne joue gosta pas. de nós. Il Ele nous ama. aime. Il nous aime. Ele ama você. Il vous aime. Mas sai da linha, pois vai ver. Mais sortez de la ligne et vous allez voir. Amém? Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu.